Olá, gente. Eu sou o cigano Kalinanda de Sarakali. Estou gravando este vídeo para fazer é, né, o comunicado de que eu respondo perguntas das pessoas inscritas no canal, tá? E às vezes até no meu WhatsApp e Facebook, no Messenger, né? Vamos lá. Uma das perguntas mais importantes que as pessoas me fizeram foi quem é realmente Lúcifer? Qual é a visão de Lúcifer, a visão real de Lúcifer, no luciferianismo e no Mahakali Marga? Quem é realmente Lúcifer? Então vamos lá, eu vou explicar desde o começo coisas que eu já tinha dito num canal antigo, que eu tinha que infelizmente foi hackeado por haters, né, por invejosos, e que eu vou repetir aqui. É uma informação que só depois que eu falei isso no meu canal antigo, aí passaram a falar em outros canais, porque nenhum desses, né, tinha essas informações, ou tinha, mas não comentavam sobre. Depois que eu passei a comentar, é que passaram a comentar. Mas vamos lá, o meu interesse não é briga com ninguém, é só para a gente esclarecer realmente quem é Lúcifer. Em primeiro lugar, para você que está vendo esse vídeo, que pertence ao caminho da mão direita, de religiões como judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, védico, budismo e outras religiões do caminho da mão direita, tá? Se você aprendeu que Lúcifer, tá, é um anjo feito por Deus, que desafiou Deus e por isso foi expulso dos céus e jogado aqui na terra, como eu dizia lá naquele meu canal antigo, sinto muito mesmo. Você está enganado. Você é um enganado. Foi enganado, está sendo enganado pela sua religião da mão direita. E eu vou explicar por quê e provar por quê. Vamos lá. Lúcifer. Em primeiro lugar, o Lúcifer, como nós conhecemos, importante, para quem é de linhas, né, afro-brasileiras, tá? Eu vou deixar uma explicação logo. O Deus Lúcifer do luciferianismo não é o Exu Lúcifer cultuado em Umbanda e Quimbanda, tá? Vou deixar isso explicado porque muita gente confunde. Então, por isso eu peço, se você não entendeu, volta aqui nessa parte do vídeo onde eu falo e dou esclarecimento que o Deus Lúcifer do luciferianismo, tá? O Deus Lúcifer do luciferianismo europeu tradicional não é o Exu Lúcifer. São dois seres completamente diferentes. O Deus Lúcifer é um deus, uma divindade do luciferianismo, e o Exu Lúcifer foi um mago, um feiticeiro, tá? Um ser humano como você e eu, que se tornou um Exu. Então, espero que isso fique bem claro. Mas vamos lá. Para as pessoas do caminho da mão direita, de religiões do caminho da mão direita, dessas religiões que eu citei, as ditas grandes religiões, eu vou esclarecer o seguinte, e mesmo também para os ocultistas e para os satanistas e luciferianos que também vivem ensinando que Lúcifer é um anjo que caiu do céu, um anjo feito por Deus. Sinto muito, vocês estão enganados. Vamos lá passar as informações corretas. Lúcifer, na realidade, é um deus sumeriano, ou seja, da antiga Suméria e Babilônia. Para começar, essa é a verdade. Então, Lúcifer, na realidade, lá no começo, ele se chamava Apsu. E sua esposa
Tiamat, o casal divino, que hoje é cultuado como Lúcifer e Lilith. E também Lúcifer tem a sua encarnação como outro deus sumeriano de nome Kingu, filho da deusa Tiamat. Entendeu? Então, e a sua outra encarnação sumeriana final, que é Enlil. Aí tem gente que vem com a mentira, né? Ah, mas ele é Enki. Não. Lúcifer não pode ser Enki. Meu lugar, porque Lúcifer está ligado ao elemento ar e ao elemento fogo. E Enki está ligado com a água, com os peixes, com o oceano. E Enki é a manifestação pré-cristã, tá, de Jesus Cristo em certo sentido. Porque o símbolo de Enki é o peixe. E o peixe foi um dos primeiros símbolos usados no cristianismo. Só para esclarecer e dar o verdadeiro ensinamento para as pessoas entenderem o porquê que Enki não é Satã e não é Lúcifer, tá? Então, Enlil, que significa o Senhor do Comando, tá? É uma divindade suméria do ar, do conhecimento, da sabedoria, né? Da luz da sabedoria, e o Senhor do comando divino de tudo, como Lúcifer exatamente é. Então, tanto como Apsu, como Kingu e como Enlil, são as manifestações sumérias primordiais de Lúcifer, tá? Então, essas manifestações sumérias eram cultuadas lá na antiga Suméria, tá? E dando esclarecimento, as pessoas estão confundindo a religião suméria tradicional com a religião ocultista e esotérica suméria. É por isso que insistem na baboseira de dizer que Enki é Satã ou Lúcifer. E não é. Não confundam as coisas. Tem pessoas sem conhecimento que vieram me contestar uma vez quando eu falei sobre estes temas, me apresentando textos e livros tentando provar que Enki é Lúcifer, é Satã. Eu ri e falei, não, você está falando da religião tradicional sumeriana pública, a religião praticada pelo povo, que nada mais é, vamos colocar aqui os pingos nos is em pratos limpos. A religião tradicional da antiga Suméria, né, era uma religião politeísta, tá, que tinha o deus Anu como principal e outros deuses. Essa religião tradicional sumeriana, que era a religião pública do povo sumério, ela era que nem o catolicismo romano é hoje. Entenderam, gente? É igual nesse sentido. Então, é a religião comum do povo. A antiga religião ocultista, ou seja, esotérica suméria, na verdade, era o luciferianismo sumério. Claro, não tinha esse nome, tá, de luciferianismo, mas era o luciferianismo sumério, que era uma religião ocultista, esotérica, que cultuava exatamente o contrário da religião suméria tradicional, tá? Então, a religião ocultista, né, e esotérica sumeriana era uma forma de satanismo e luciferianismo sumério, porque reverenciava os antigos deuses sumérios que eram odiados pelos sacerdotes da religião pública sumeriana. Era como os bruxos, né, do satanismo e do luciferianismo, cultuando Satã, Lúcifer, Lilith e os demônios luciferianos, que eram odiados pela Igreja Católica, né, e o povo tinha medo deles. Somente as pessoas mais esclarecidas praticavam
o satanismo e luciferianismo europeu. E na Suméria não era diferente. Tal como o catolicismo foi na Idade Média como é hoje, né? A religião de muitas pessoas, né, nos países católicos, principalmente aqui no Brasil, a religião pública sumeriana era o catolicismo sumeriano. Então, antes das pessoas que se acreditam ter conhecimento vir tentar me dizer bobagem de dizer que é Satã e Lúcifer, em primeiro lugar, vá pesquisar o que é o luciferianismo. O luciferianismo é uma tradição suméria, tá? Que veio da antiga Suméria e foi levada para a Europa. Agora que eu vou chegar lá. Então, Lúcifer, ou seja, Apsu, Kingu ou Enlil, né, foram levados da antiga Suméria até a Europa. Por que isso aconteceu? Porque o rei sumério na época se incomodava, eu vou utilizar um termo aqui para ficar de mais fácil entendimento. O rei sumeriano da época se incomodava com os satanistas e luciferianos sumerianos. Incomodavam tanto politicamente, etc., porque denunciavam a religião suméria do povo, né, a religião tradicional sumeriana, e por isso o rei mandou perseguir os sacerdotes, tá, do luciferianismo sumeriano, e mandou matar. Esse perseguir significava matar para que não existissem mais. Porém, os sacerdotes, né, do satanismo e do luciferianismo sumérios descobriram isso, tá, que esse plano contra a vida deles foi feito e foram fugindo, porque eles estavam em menor, mesmo sendo grandes guerreiros, eles estavam em menor número. Então, eles, para o bem do próprio luciferianismo sumério, eles fugiram da Suméria, chegando em primeiro lugar na Índia, depois no Egito, depois foram para a Síria e da Síria foram para a Grécia e depois, por fim, Roma. Na Grécia, tanto como na Índia, vou dar um exemplo, na Índia, né, Lúcifer foi cultuado como, e é cultuado até hoje como Shiva. E Kali é Lilith, porque o luciferianismo sumério cultua Lúcifer e Lilith nas suas formas sumérias. E na Índia, quando eles levaram, os luciferianos sumerianos levaram esse culto para lá, para a Índia, então transformou-se no culto de Shiva e de Kali, ou Shiva e Shakti. Depois, né, e deu origem ao tantrismo hindu, em certo sentido. Depois foi levado para o Egito, aonde nos cultos feiticeiros, né, dos deuses Set e Néftis, tá? E outros cultos que depois, os cultos egípcios, depois eu vou explicar isso em outro vídeo, porque é um pouco longo. Então, nos cultos de Set e Néftis. Depois foi para a Síria, onde se misturou com os antigos deuses que havia lá e nas suas manifestações lá. Também foram para a Grécia, aonde na bruxaria grega, é por isso que eu falo, gente, não confunda a religião tradicional com a religião ocultista esotérica, porque são duas coisas completamente diferentes e que precisam ser levadas em consideração antes da pessoa falar bobagem. Então, na Grécia havia o culto civil grego de Zeus e Hera, né? Aquele culto de Zeus, né? O rei dos deuses, e Hera, a rainha dos deuses. Esse culto também era um culto civil do povo grego imposto pelos sacerdotes, né, do líder da Grécia na época. Tá? E, portanto, uma religião do povo comum, exotérica, que não tem nada a ver com o ocultismo, servindo apenas para escravizar o povo grego.
Já a bruxaria grega é uma forma de luciferianismo grego, tá? De satanismo luciferianismo grego, aonde Lúcifer, né, daquela forma dele, né, de Apsu, de Kingu e Enlil, foi transformado em Apolo, tá? E Lilith ou Lilitu foi transformada em Ártemis. E diferentemente da religião civil grega do povo, né, Apolo e Ártemis não são irmãos nem gêmeos, e a deusa Ártemis não era uma virgem e não tinha conceito de pureza, virgindade, nada disso. Então, na bruxaria grega, ao contrário da religião civil grega que colocava Zeus e Hera como deuses supremos, né? Na bruxaria grega, que é o satanismo do luciferianismo grego, Apolo e Ártemis eram Lúcifer e Lilith na forma grega, reis dos outros deuses gregos, inclusive do próprio Zeus, que ficava submetido a Apolo e Ártemis. Muito bem. Da Grécia foi para Roma, né? Especificamente ali na Itália, né? Ali dentro, e ali eles foram transformados nos deuses da estrega sagrada, que é o Dianos Lucifero e Diana Lucifera, tá? E em algumas tradições de estrega são cultuados como Lúcifer e Diana, tá? Então Lúcifer e Lilith foram cultuados como Dianos Lucifero e como Diana Lucifera em algumas tradições de estregaria, bruxaria italiana, estrega sagrada, e dentro de algumas dessas tradições de bruxaria italiana eram cultuados também pelas bruxas italianas como Lúcifer e Diana, mestres de todos os outros deuses romanos e etruscos. Tá aí a informação correta. Então, quando esse culto chegou em Roma, tá? E primeiro na Grécia, eles não achavam o equivalente em grego, os mestres da tradição do luciferianismo gnóstico, eles não achavam em grego um termo exato equivalente para o deus sumeriano que eles cultuavam, que era o Lúcifer sumeriano. Então eles, finalmente, depois de muito pesquisar o idioma grego, escolheram Apolo, né? E em Roma, quando foram escolher um nome para Lúcifer, por que se tornou Lúcifer? Não sei assim, Lúcifer não é o nome dele, tá? Esclarecendo que Lúcifer é um dos epítetos, ou vamos dizer apelidos, se a gente for colocar modernamente, que o deus Lúcifer tinha. Na antiga Suméria, Enlil, ou Kingu, ou Apsu, tinha epítetos, ou seja, apelidos. E um deles era o portador da luz. Que luz? A luz do conhecimento e da sabedoria. Então, com base nesse epíteto, nesse apelido, os antigos sacerdotes satanistas e luciferianos sumérios, eles aprenderam o latim e pensaram, bom, o nome não fica correto em latim. Precisamos de um nome. Então pesquisaram os epítetos e descobriram que em latim, né, o portador da luz, em latim, se fala Lúcifer, né? Lucifere, Lucifer, Lúcifer. Então, traduziram, né, o apelido, o epíteto, né, do deus sumeriano, que hoje chamamos de Lúcifer, traduziu como Lúcifer, para o latim, portador da luz do conhecimento e da sabedoria.
Então ficou sendo Lúcifer. Então, chamava-se então o Deus de Lúcifer. Passaram a chamá-lo de Lúcifer, e ao contrário do que alguns sacerdotes, eu quando falo alguns, não é para criticar não, gente. É só para alertar que não é nada disso que alguns sacerdotes falam. Muitas vezes falam porque talvez não tiveram acesso a essa informação, mas assistindo esse vídeo eles passam a ter acesso a essa informação e aí passam a informação correta. O meu objetivo não é brigar com ninguém não, gente. O meu objetivo é passar a informação certa, entendeu? Mas tem sacerdotes que por desconhecer isso, né, ficam dizendo, mas Lúcifer, né, não é o nome dele, realmente não é o nome dele. É o apelido de portador da luz, o epíteto, que foi traduzido para o latim. Tá? Então, quando se chama Lúcifer, passou a ser o nome dele em certo sentido. Tá? Entre aspas. Lúcifer é o nome de Lúcifer. Tá? Passou a ser o nome nesse sentido. Passou a ser chamado como Lúcifer. Tá? Mas o nome dele realmente não é esse. Ele tem os 3 nomes sumerianos das 3 formas dele, né? As quais eram cultuadas no luciferianismo sumério. Mas então foi adotada a iconografia, ou seja, a estátua grega de Apolo, na sua versão romana é Lúcifer. Aí erroneamente as pessoas acreditam que os romanos, porque o culto de Lúcifer como deus da luz, sim, mas isso, vou passar a informação correta aqui para vocês, de Lúcifer ser cultuado como um simples deus da luz, foi invenção dos próprios escravizadores do culto romano à religião pública romana, que também era que nem o catolicismo, só que uma crença politeísta. Então que pegou o Lúcifer e, né, transformou apenas num deus romano da luz. Mas que os bruxos sumerianos que haviam traduzido o apelido dele, o epíteto dele como Lúcifer em latim, sabiam disso? Eles querem pegar e cultuar como Deus da luz, problema deles. Nós sabemos que ele não é apenas o Deus da luz, mas o Deus supremo do luciferianismo, que aí sim passou a existir o termo, né, luciferianismo, ou seja, luciferianos devotos de Lúcifer, que para os romanos era só devotos do Deus da luz, mas para os luciferianos da antiga religião sumeriana, que foi adaptada à cultura e formato romano, era o Deus Lúcifer, Senhor de tudo, o Senhor de tudo, o mestre, né, do comando, o Senhor de tudo, o Deus Supremo, junto com Lilith, que estava ali na forma de Diana, adaptada também ao culto romano, praticado pelas bruxas Streg, da estregueria, ou seja, da estrega sagrada, bruxaria italiana, e algumas bruxas dessas italianas cultuam como Lúcifer e Diana. E, claro, antes cultuado como Diana Lucifero e Diana Lucifera, e por outros grupos de bruxas italianas como Lúcifer e Diana. Tá aí o esclarecimento que precisava ser dado, tá? E lembrar também as pessoas que insistem na besteira de dizer que Lúcifer é um anjo feito por Deus, tem que lembrar que a Igreja Católica sempre mentiu e inventou coisas para se fortalecer e ter o domínio sobre tudo. Em primeiro lugar, cada um dos anjos tem o nome do Deus a quem eles servem no final. Aí tem gente que fala, mas o nome de Deus não é Yahvé, Javé, Jeová? Esses são apenas alguns dos nomes. O verdadeiro nome do Deus dos judeus e dos cristãos, do Deus judaico-cristão, é El. Esse El está provado lá. Então todos os anjos que servem ele terminam com El. Gabriel, Rafael, Miguel e assim por diante.
Aí tem gente que fala, mas Lúcifer é Samael. Samael é aquele anjo servo do Deus cristão, mas Samael não é Lúcifer, nem tem como ser, tá? Por quê? Porque se Lúcifer, como nós sabemos, eu expliquei desde o começo do vídeo, que ele é um deus sumeriano, ele não poderia ser um anjo do judaísmo nem do cristianismo. Então, desculpe os que passam a informação errada, falando que Lúcifer é Samael e etc. Me desculpe. Sinto muito, mas estão errados, tá? Samael é um anjo servo do Deus judaico-cristão, tá? Então todos os anjos terminam com El e Lúcifer não termina com El, entendeu? Então, gente, Lúcifer não termina com El e, portanto, não pode ser um anjo. Nunca foi, porque ele, na realidade, historicamente, é um deus sumeriano. Então, gente, vamos parar as pessoas que não têm a informação correta de continuar passando informações erradas para os outros. Vamos pegar e estudar profundamente a história do luciferianismo corretamente na sua fonte suméria para saber o que está falando. E não vir aqui dizer besteira, porque Lúcifer é um anjo caído do céu, um anjo servo de Deus, é o Samael. Nunca. Impossível. Tá? Impossível historicamente, tá? Porque os sumérios e os judeus são os judeus, tá? Os hebreus e os sumérios são os sumérios. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra nesse sentido, tá? Para vocês entenderem. Então, Lúcifer não é Samael. Samael é um anjo servo de Deus e Lúcifer é um deus sumeriano, tá? De uma das encarnações dele, como Apsu, Kingu e Enlil, tá? E na última de Enlil, né? Foi traduzido, né? De um dos apelidos dele, o portador da luz, como Lúcifer. Pronto. Então, a verdadeira nacionalidade de Lúcifer é Suméria. Ele é um deus sumeriano. Portanto, aí está a verdade como ela é. Doa a quem doer, tá? Infelizmente eu não posso inventar para agradar as pessoas que não concordam com o que eu estou dizendo. Não me importa que elas não concordam, porque o achismo de uma pessoa e o não concordar dela não pode ser maior do que a verdade histórica, tá? Então a realidade histórica é que Lúcifer é um antigo deus sumeriano que primeiro chamava-se Apsu, depois Kingu e depois Enlil. As 3 encarnações dele, tá? É assim que funciona. Por quê? Agora, porque eu vou explicar por que eu tenho autoridade para dizer isso. Em primeiro lugar, para quem me conhece sabe que eu sou sacerdote de Lúcifer, da tradição sumeriana, né? E luciferiana gnóstica, Dirkar Hukunta. Esse Dirkar Hukunta é um termo aramaico de quando o luciferianismo sumério chegou na Síria, onde se falava o aramaico, e eles buscando termo daquela terra para explicar, dar um nome ao luciferianismo deles, porque não se chamava luciferianismo, eles deram o nome desta tradição luciferiana, eles chamaram ela primeiramente de Dirkar Hukunta. Dirkar em aramaico significa caminho, caminho espiritual ou simplesmente caminho. E Hukunta significa sabedoria, a sabedoria espiritual superior. Então, Dirkar Hukunta significa o caminho espiritual da sabedoria ou o caminho da sabedoria. É assim que o luciferianismo sumério, quando chegou na antiga Síria, ao adotar o aramaico como sua língua, uma de suas línguas oficiais, passou a se chamar de Dirkar Hukunta, o caminho da sabedoria. Pronto, tá aí. Só depois em Roma é que surgiu o termo Lúcifer, com o qual foi o apelido, o epíteto de Enlil, né, como portador da luz, que foi traduzido em latim como Lúcifer.
Aí sim surgiu o termo luciferianos, para quem cultuava Lúcifer, tanto como um mero deus romano da luz, por imposição dos escravagistas da religião romana pública tradicional, como também chamados de luciferianos, os membros da religião luciferiana ocultista secreta que vivia em Roma, na Itália. Tá aí. Então tá aí as explicações. Tá? Lúcifer é um deus sumério, cujo nome, né, foi traduzido, não o nome dele, mas o apelido dele, o epíteto, como Lúcifer. Pronto, tá aí. E ele possui diversos nomes de diversos povos, né? Então você tem ele como Shiva para os indianos, Set para os egípcios, né? Você tem ele como Apolo para os gregos, como Lúcifer para os romanos, né? Você tem várias manifestações dele mesmo no budismo, como o Buda Amitabha, e você tem manifestações dele com outros nomes, como Mentes Suprema, como Legião, ou Mente Universal, Mente Lux e assim por diante. Cada grupo dá um nome diferente para ele, mas estamos falando da mesma pessoa, do mesmo Lúcifer sumeriano que ganhou nomes diferentes de acordo com os lugares por onde passou, pelo último lugar que passou, que foi Roma, que dali o luciferianismo se expandiu para a Europa toda, chegando na Ásia e chegando aos Estados Unidos da América, tá? Onde a tradição de Carro Conta eu trouxe para o Brasil. Por eu ser sacerdote devidamente iniciado, através do pacto com Lúcifer, que é a iniciação luciferiana, tá? Até eu chegar no nível de sacerdote, de sumo sacerdote, porque eu agora sou responsável pela tradição luciferiana de Carro Conta, e eu trouxe essa tradição para o Brasil. Tá? Antes de eu fazer isso, não existia o luciferianismo gnóstico no Brasil. Eu trouxe isso para cá. E hoje trabalhamos de forma satânico-luciferiana, como satanismo luciferiano gnóstico, que não tem nada a ver com aquela palhaçada de gente louca que mata gente, mata bebê, mata crianças. Esse tipo de gente são pessoas loucas que se julgam satanistas ou luciferianas e precisam ir para a cadeia, porque são criminosos. Nós não somos criminosos. Eu não sou criminoso, sou contra isso. Inclusive, temos de ajudar as autoridades a encontrar esses tipos de pessoas desequilibradas para que sejam presas urgentemente, porque são um risco para a sociedade. Porque no satanismo e no luciferianismo, as crianças são seres sagrados, o ser humano é um ser sagrado por ser manifestação de Lúcifer nesse mundo. Por isso, jamais será sacrificado em nenhum ritual satanista ou luciferiano. Quando se precisa destruir um inimigo dentro do satanismo ou do luciferianismo, se utiliza um boneco de pano ou de outro tipo de material simbolizando a pessoa para se fazer o ataque mágico. Essa é a diferença. Muito bem. Então, dadas as explicações sobre quem realmente é Lúcifer, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem perguntas, por favor, me perguntem. Será um grande prazer responder. Para quem me perguntou quando serão gravados vídeos sobre o luciferianismo, serão gravados vídeos sobre o luciferianismo no seu tempo oportuno. Tá? Eu peço que aguardem, não adianta ter pressa, porque eu vou gravar os vídeos dentro da sequência que eu considero ser correta. Quando eu chegar em determinado nível de vídeos, aí eu vou pôr somente vídeos sobre o luciferianismo, separado da nossa magia cigana, da nossa tradição cigana. Aí eu vou entrar com vídeos só sobre o luciferianismo, que nem esse que eu estou inaugurando hoje, que é um dos vídeos sobre o luciferianismo, sobre realmente quem é Lúcifer. Tá? E aproveitando, para informar também que o pacto com Lúcifer não tem nada a ver com algumas palhaçadas que a gente tá vendo aí que dizem ser o pacto com Lúcifer, tanto na internet como por parte de sacerdotes que não são sacerdotes, pessoas que leem livros e se acham sacerdotes e depois começam
a dizer que faz o pacto com Lúcifer. Pessoas que pegam pactos de internet inventados e vendem como pacto com Lúcifer. Gente, explicando rapidamente, o pacto com Lúcifer é a iniciação luciferiana. Não tem nada a ver com pactos que se vende aí por internet, pactos inventados que as pessoas fazem, depois começam a ter suas vidas espirituais e materiais destruídas e depois vem me procurar em desespero, querendo o verdadeiro pacto com Lúcifer para se reequilibrar. Aí sim, o pacto com Lúcifer é a iniciação luciferiana, a iniciação no luciferianismo, no satanismo luciferiano, e aí sim a pessoa que passa pelo pacto com Lúcifer se torna filho de Lúcifer, membro do reino de Lúcifer e consequentemente entra para a tradição luciferiana de Carro Conta, no meu caso o satanismo luciferiano gnóstico, e aí sim ela começa a aprender os conhecimentos luciferianos e a se tornar um verdadeiro satanista luciferiano gnóstico, tá, gente? Então, o pacto com Lúcifer não é uma brincadeira, a iniciação luciferiana não tem essa, né, que algumas pessoas aí que a gente vê, que a gente nem conhece, não sabe nem quem é, pessoas desequilibradas que falam, agora já não existe mais o pacto com Lúcifer, o tempo para o pacto com Lúcifer já terminou. Gente, não escutem essas pessoas, elas não sabem o que estão dizendo. E hoje em dia, infelizmente, por causa da internet, tem surgido muitos farsantes, entendeu? Que estão se aproveitando do sucesso do luciferianismo para se dizerem sacerdotes de Lúcifer, inventar pactos com Lúcifer, inventar rituais e coisas completamente bizarras que eu recebo por parte de pessoas que caíram nessas armadilhas, e eu fico horrorizado de ver cada coisa mais maluca do que a outra. Hoje em dia, no Facebook e em outras redes sociais, surgem ordens luciferianas completamente loucas, cada uma mais louca do que a outra, tá? Mas também existe o seguinte, existem ordens luciferianas sérias, tá? Que estão sim no Facebook, ao contrário do que alguns idiotas insistem em dizer, que as verdadeiras ordens luciferianas, verdadeiros mestres luciferianos não aparecem no YouTube. Mentira, aparecem sim, aparecemos porque estamos de saco cheio de ver um monte de farsante dizer mentiras sobre Lúcifer na internet, como que ele é um anjo caído do céu e etc, outras besteiras desse tipo, e também virem inventar pactos com Lúcifer que não existem e falarem absurdos a respeito de Lúcifer e do luciferianismo. Então, portanto, nós, verdadeiros sacerdotes de Lúcifer, estamos vindo no YouTube justamente para conter isso, para mostrar a verdade para as pessoas e lutar contra os falsos sacerdotes. Então, graças a Lúcifer, existem sim sacerdotes luciferianos, né, como eu e outros, né? Tem ordens luciferianas sérias como a minha e outras que, por exemplo, tem ordens luciferianas sérias que têm sede lá na Suíça, estão dentro do Brasil, outras que têm sede na França estão no Brasil, outras que têm sede nos Estados Unidos da América estão no Brasil, e assim por diante. Tá? E tem sacerdotes sérios como eu que foram nesses lugares e estudar e estão no Brasil ensinando corretamente o luciferianismo. Mas infelizmente temos visto também falsos sacerdotes no YouTube que mal sabem falar o português. Eu falo com sotaque, mas procuro falar o mais corretamente possível. Agora, pessoas que mal sabem falar o português e não sabem nem escrever o português corretamente, né, se comunicam de uma forma tosca, né, de uma forma ignorante, e falam que são mestres luciferianos, sacerdotes de Lúcifer. Infelizmente estamos vendo isso, e por isso que nós, os verdadeiros mestres luciferianos, eu e outros, tá? Você tem várias ordens aí, ordens luciferianas sérias no Rio de Janeiro, né? Outras em outros estados do Brasil que têm sua origem na França e na Suíça, são ordens sérias que estão no Brasil, sacerdotes sérios, e de outros países que estão no Brasil, né, que trouxeram seus sacerdotes para cá justamente para conter essa farsa toda que alguns falsos sacerdotes que temos visto no YouTube estão fazendo. Então, gente, eu peço a vocês que quando vocês verem meus vídeos sobre o luciferianismo, vejam que dos países que eu citei, a Suíça tem uma ordem, tá, luciferiana mundial que está no Brasil, que é uma ordem séria.
entendeu? Tem ordens francesas de luciferianismo que estão no Brasil, ordens americanas de luciferianismo que estão no Brasil e de outros países da Europa que estão no Brasil. Essas são ordens sérias, né, com sacerdotes que nem eu, sérios, devidamente preparados para serem sacerdotes de Lúcifer e ministrar o verdadeiro pacto com Lúcifer, que também é entrada dentro dessas ordens e dentro de nossas tradições luciferianas. Só que, lembrando que o luciferianismo não é uma religião só, como muita gente pensa erroneamente. O luciferianismo é um conjunto de tradições luciferianas diferentes, cada uma com seus rituais próprios e doutrinas próprias, ensinamentos próprios. E, portanto, cada uma delas tem os seus próprios rituais, incluindo seus próprios rituais de pacto com Lúcifer, que é a iniciação luciferiana. Então, eu espero ter com isso colaborado para vocês entenderem, tá? E estou à disposição das pessoas que desejam o verdadeiro pacto com Lúcifer, que eu e outros mestres luciferianos sérios, de ordens luciferianas sérias, fazemos, tá? Esse pacto com Lúcifer é a iniciação luciferiana. Se você vier fazê-lo através de mim, você vai entrar para a minha tradição luciferiana. Primeiro você se tornará filho de Lúcifer e membro do reino de Lúcifer. Depois se tornará membro de minha tradição luciferiana, de minha ordem luciferiana. Tá? E assim aprenderá o que precisa saber para ser um verdadeiro luciferiano. Então é isso aí, gente. Gravei mais esse vídeo para dar essa explicação de quem realmente é Lúcifer, tá? E assim tá tudo aqui respondido. Caso faltou alguma coisa, porque às vezes a gente pode esquecer, somos seres humanos, eu também vou fazer complementos depois em outros vídeos sobre o luciferianismo. Esse é o primeiro, tá? E haverá outros. E eu gostaria que quem tiver perguntas, tá? Por favor, veja na descrição do vídeo, tem o meu número de WhatsApp para você vir e você me perguntar sobre o luciferianismo, que você deve saber sobre Lúcifer, o luciferianismo, né, e magia luciferiana. E também peço para as pessoas compartilharem esse vídeo com as pessoas que querem saber quem realmente é Lúcifer e que têm o desejo de se tornarem luciferianos. Não esqueça de dar o seu like e naquele sininho para as notificações, você ser notificado de novos vídeos neste meu canal, tá, gente? Então, para quem está vendo esse vídeo de dia, um excelente dia. Para quem está vendo esse vídeo de noite, uma excelente noite. E para quem está vendo esse vídeo de madrugada, uma excelente madrugada. Tá bom, gente? Pax et Lux. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tá? E que, para não perder o costume que eu tinha lá no outro canal que foi hackeado, tá? Que a luz de Lúcifer esteja com vocês. Eita.